Contratar técnicos de enfermagem como auxiliar de enfermagem, isso é uma boa ou uma coisa ruim? Isso é legal ou isso não é legal no ponto de vista ético, no ponto de vista, enfim. Então vou comentar um pouquinho sobre isso. É muito comum na cidade de São Paulo, tá? Muito comum. Não quer dizer que seja só em São Paulo, mas é muito comum em alguns hospitais de São Paulo contratarem auxiliares de enfermagem, uma pessoa que é técnico de enfermagem. Éder, o que na prática isso muda? Enfim, então é sobre isso que eu vou falar aqui nesse vídeo de hoje. Aproveitando, se você está chegando por aqui agora, não deixa de curtir, compartilhar, se inscreva, seja membro desse canal, assim você me ajuda a criar esses conteúdos, beleza? Bora lá? Para quem não conhece a enfermagem, que eu tenho gente que formou e não conhece a profissão que se formou. Para quem não conhece a enfermagem, a gente tem, deixa eu ver aqui, acho que 4 categorias. Não, 5 categorias, tá? Parteira, atendente de enfermagem, auxiliar, técnico e enfermeiro. Parteira, raramente você vai ver uma parteira mesmo, né? Que fez curso de parteira, porque hoje a galera prefere fazer uma especialização em ginecologia e obstetrícia, né? Enfim. Doula não entra em nada aqui, doula é algo novo, tá? Não entra na enfermagem ainda, embora grande parte da galera da enfermagem faz doula e trabalha concomitante com doula e tem obstetrícia ali junto, certo? Então, o atendente de enfermagem, ele está no nosso código de ética, porém, entretanto, todavia, não tem nenhum lugar, não tem escolas para atendente de enfermagem. Mas por que ele faz parte da categoria? Porque no passado existia, e as pessoas que eram atendentes, que não iam evoluir fazendo cursos de auxiliares e técnicos, não poderiam ser excluídos. Então, existe, mas hoje, se você achar um atendente de enfermagem ativo, é muito difícil. Eu mesmo nunca conheci ninguém que é atendente. Eu conheço pessoas que começou como atendente e fez toda a hierarquia, né? Fez auxiliar, depois fez técnico, depois virou enfermeiro. Agora, hoje, em 2024, alguém que é atendente, eu não conheço. Se você conhece alguém, coloca aqui nos comentários aqui que seria interessante a gente, né, entender como é que funciona essa questão do atendente, tá? Então nós temos auxiliares e técnicos de enfermagem muito comum e o enfermeiro, né? Esse é o mais comum hoje da nossa categoria. O auxiliar de enfermagem, ele faz procedimentos simples, tá? Banho no paciente, ajudar a se alimentar, medicamento por via oral. Então, se você pegar o código de ética, é para ser dessa forma. O auxiliar de enfermagem não pode fazer medicamento por via parenteral, venosa. Isso está no nosso código de ética. E aí, quando a gente começa a falar do que o auxiliar de enfermagem faz em relação ao técnico de enfermagem, tem muita gente que fala assim, não, Éder, você está errado. Eu conheço, ou eu sou, um auxiliar e técnico de enfermagem no hospital que eu trabalho, lá eu faço tudo o que você está falando que eu não faço. Lá eu faço punção venosa, lá eu faço medicamento na veia do paciente, entendeu? Eu instalo dieta enteral para o paciente. Então, galera, entenda o seguinte, existe um negócio chamado lei, existe um negócio chamado brecha dentro da lei. Então, devido a esse movimento que foi feito agora recente para o piso salarial, existe então uma diferença de salário de auxiliar para técnico, certo? Então, o que algumas instituições optaram? Optaram por colocar a galera como auxiliar para que o salário fosse compatível com o que a instituição tem de realidade financeira para custear ali, certo? Então ela vai pagar aquele salário próximo do auxiliar. Porém, a função exercida não é de auxiliar de enfermagem conforme o nosso código de ética que está lá no COFEM. Ou seja, não é que você está em desvio de função, você está fazendo função que não é sua, você está fazendo função que é de uma categoria acima, entende? É como se um técnico de enfermagem estivesse fazendo atribuições do enfermeiro, só para você entender um pouco aí, tá? Então o auxiliar de enfermagem, ele é realmente contratado em grande parte das instituições, mas é auxiliar na carteira mais por questões financeiras, administrativas, do que questões técnicas. Então, o que eu quero dizer? Na parte da execução do dia a dia, para quem está no plantão, você não vê diferença nenhuma de um auxiliar para um técnico de enfermagem na maioria dos lugares. Agora, quando fala de salário, é diferente. O salário do auxiliar e do técnico de enfermagem é diferente. Então, a manobra é mais administrativa financeira
do que técnica, entendeu? Agora, uma curiosidade, coloca nos comentários se você conhece alguma, não cita o nome da instituição, tá? Aqui a gente só tá para falar que se tem ou não. Eu sei que tem, mas não precisa colocar os nomes, tá? Tem alguma UTI que contrata auxiliar de enfermagem? Porque vocês sabiam que se fosse levar ao pé da letra o código de ética, por isso que tem brechas, tá? Um técnico de enfermagem não poderia fazer o que ele faz dentro de uma UTI. Então, se a gente parar para pensar, dentro de uma UTI não é para ter auxiliar de enfermagem, é só para ter técnicos de enfermagem. Os lugares que tem técnicos de enfermagem, entenda que até a atribuição de um técnico, que ele já faz hoje no dia a dia, algumas coisas de acordo com o código de ética, ele não poderia fazer. Só para vocês entenderem. Técnico de enfermagem não pode administrar medicamentos em paciente crítico. Aí eu te pergunto, qual é o perfil do paciente da UTI? Crítico. Quem que instala a droga vasoativa? O técnico. Quem coloca sedativos? O técnico. Então, se você parar para pensar, tudo que um técnico hoje faz, principalmente no que tange a medicamentos numa UTI, teoricamente ele não poderia fazer de acordo com o nosso código de ética. Mas na prática a gente sabe que ele que faz, e se brincar, o enfermeiro nem sabe fazer, ou enfim, né? Porque ele não tem essa prática do dia a dia. Então, o auxiliar de enfermagem, ele não pode, então, estar dentro de uma UTI. Isso a gente está falando de aspectos legais da nossa profissão. Agora, na prática, o que vocês acham? Coloca aqui nos comentários, tá? Na prática, existe auxiliar de enfermagem que não é técnico, que não tem corrente de técnico, trabalhando dentro de uma unidade de terapia intensiva? Coloque nos comentários. Por quê? Porque, gente, se você parar para pensar, isso é o código de ética que nos respalda. E a gente percebe que a gente tem um código de ética, mas grande parte das instituições não cumpre o código de ética. E aí, a responsabilidade é de quem? Dos enfermeiros que trabalham supervisionando a instituição em tentar fazer essa manobra realmente ser executada de forma ao código de ética? Tipo assim, o enfermeiro coordenador da UTI, ele fala assim, olha, a partir de hoje o técnico de enfermagem não vai instalar medicamento, vamos colocar os enfermeiros. Ou é do COFEM, ou é do COREM fazer isso. Enfim, então é só para vocês entenderem que a gente tem código de ética, na prática a gente tem outras coisas acontecendo que não está conforme o código de ética. E aí, a responsabilidade é de quem? Dos conselhos ou de quem trabalha na ponta? Coloca aqui nos comentários.